E aí, pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Eu queria trocar uma ideia com vocês aqui, primeiro sobre autorresponsabilidade, mas eu não consigo falar sobre autorresponsabilidade sem falar com vocês sobre esforço, sobre sistemas, sobre interseccionalidade, né? Por exemplo, eu como transmasculino, eu tenho uma vertical de gênero que vai interferir em todos os outros aspectos da minha vida, né? E aí uma pessoa transmasculina de X classe social vai ter outras coisas que interferem, uma pessoa transmasculina negra vai ter outras coisas que interferem. E aí, quando a gente tem todas essas vertentes se cruzando, quando a gente fala de ser individual mesmo, eu, Pedro, você que está aí do outro lado ouvindo, como que eu vou falar o que é sua responsabilidade, sendo que, por exemplo, a mudança do meu corpo é responsabilidade minha, mas, putz, eu tô trabalhando pra caramba, como que eu vou fazer o sexto cardio da semana, né? Eu vou dar um exemplo de musculação, porque eu gosto muito de musculação, não sei se parece, né? Mas, caramba, eu tô exausto e eu ainda tenho que mandar um treino de perna ferrado, né? Eu tô exausto de trabalhar, eu tô exausto porque eu tive que fazer minha comida, né? E aí, quando a gente fala de marmita, por exemplo, uma alimentação saudável é muito mais saudável pra gente em relação à longevidade. Não tô nem falando de academia necessariamente, de exercício, mas uma alimentação saudável vai ser mais barata, né? Mas aí como é que eu quero falar que é responsabilidade sua a sua longevidade, sendo que a gente está inserido num sistema que está quebrando as nossas pernas o tempo inteiro, né? Então eu queria falar com vocês de autorresponsabilidade, por quê? Porque, por exemplo, eu, Pedro, né, eu sou desenvolvedor, eu sou estudante de ciências sociais, transmasculino, sou um homem branco, né, tenho 28 anos, moro aqui no interior de São Paulo. Então, com essas intersecções, eu já parto de um lugar diferente, né, do que outras pessoas trans. Então, como que eu quero falar que você, muitas vezes, que é um homem trans negro, é só você se esforçar que você vai ter os mesmos acessos que eu, que você vai chegar nos mesmos lugares que outra pessoa branca, né? Como que eu falo que para uma pessoa que tá lá dentro, como que eu falo para uma pessoa, por exemplo, que tem a rotina da cidade de São Paulo, dentro de um olhar da minha rotina aqui, que tô aqui no interior, que as coisas acontecem numa velocidade diferente, né? E além da velocidade que as coisas acontecem, por exemplo, eu como desenvolvedor, eu posso falar muito bem para vocês em relação às redes sociais, né? E aí o pessoal vem batendo muito sobre a questão do corpo perfeito, sobre a questão do materialismo, né? Sobre a questão da produtividade. Tem um termo que é self-made man, né? Que é o homem que se faz, o homem que se fez, que é basicamente aquilo de 1% melhor todos os dias, né? Mas a questão é, o 1% desse daqui é o mesmo 1% desse daqui? E aí quando eu quero falar, eu, Pedro, aqui, baseado na minha interseccionalidade, quando eu quero falar de autorresponsabilidade, é isso. Eu tenho que ter uma responsabilidade, na verdade, comigo mesmo, de, primeiro de tudo, analisar o momento que eu tô na minha vida, analisar quais são as coisas que são realmente importantes para mim. Veja bem que às vezes eu acho que uma coisa é importante, mas eu fui ensinado que aquela coisa é importante. Não necessariamente aquilo faz sentido para mim no momento que eu tô, e às vezes a gente tá batendo numa tecla que, caramba, velho, eu tô me esforçando, mas aquilo não vai para frente. Será que aquilo é o momento? Será que aquele ir para frente é o momento que você tá, de colocar esforço nisso, né? Eu tento trazer para os meus alunos uma percepção real, e aí dentro dessa percepção real a gente molda as nossas estratégias. Para você ser desenvolvedor, você tem que se esforçar. E qual que é esse esforço que você está imprimindo? A palavra esforço às vezes traz dor, remete dor, e a gente
nós estamos inseridos num sistema capitalista, nós estamos inseridos num sistema de alta produtividade, dentro das startups é uma cultura de autoprodutividade muito grande, big techs e tudo mais, e a gente acaba sendo consumido, né? Mas e aí essa autoprodutividade, essa autorresponsabilidade, como que eu trato tudo isso também? Esse é o questionamento que eu quero trazer aqui. Como é que eu trato tudo isso também dentro de um autocuidado, né? Porque eu tenho responsabilidade com o meu corpo, e aí quando o meu corpo arregar, né? Quando eu for o fracassado do capitalismo, né? O meu corpo, por exemplo, na musculação, o meu corpo vai arregar com uma lesão, né? O meu corpo não vai responder cognitivamente bem quando eu estou estressado, quando eu estou dentro de um burnout, né? E aí, qual que é a minha responsabilidade, na verdade, de não entrar no burnout, de eu ter o descanso. Eu soltei até um vídeo hoje falando nos vídeos curtos, na rede de vídeo curto ali do lado, falando sobre esse descanso, né? Porque se eu não descansar no meio do processo, se esse descanso não fazer parte mesmo do processo, eu vou ter uma lesão, eu vou ter um burnout, e aí toda a minha produtividade vai direto pro lixo. Esse descanso, essa estratégia, essa autorresponsabilidade está sendo pensada estrategicamente dentro e com carinho, dentro do que você pode entregar hoje, né? A gente precisa adequar a sua base para onde você está, qual que é a realidade. E muito cuidado, turma, para não se culpar, tá? Porque o sistema devolve uma culpa pra gente. Se você não tá fazendo, a culpa é sua, né? Então o sistema devolve essa culpa e aí às vezes quando a gente está descansando a gente se sente culpado. Mas a gente tem que entender que esse descanso ele faz parte do processo também, e o nosso corpo, o nosso psicológico, as nossas relações agradecem quando a gente cuida e olha com esse olhar de carinho para nossa autorresponsabilidade. Acho que vocês entendem a hora dessa do vídeo, quando eu falo um olhar de carinho para nossa responsabilidade, né? Para nossa autorresponsabilidade. Pessoal, acho que é isso, trazer uma reflexão para colocar uma pulguinha aí atrás da orelha de vocês. Beleza? Um abraço!